Aleluia. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ou vos conformeis com este século, com o sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para experimentais quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 10: Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Deus, quero te louvar nessa noite, que a tua palavra seja verdadeira, rica e transbordante, que a tua palavra desça ao nosso coração e transforme a nossa vida, que a tua palavra venha, Senhor, trazer o teu querer para nós nessa noite, que venha trazer cura, venha, Senhor, trazer restauração, venha nos levar, Senhor Jesus, à tua vontade, venha mostrar o teu coração para nós. Deus, quantas pessoas ouvem ministrações, quantas pessoas ouvem mensagens da palavra, mas, Senhor, parece que a palavra cai no coração e desaparece, Senhor. Mas eu quero profetizar nessa noite, que as palavras que são ministradas desse altar, Senhor, caiam no coração do teu povo e possa dar muito fruto, que possa produzir 100 por 1, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, uma palavra rica e frutífera na vida deles, em nome de Jesus. Vira para o teu irmão e fala assim: eu profetizo na tua vida, que a palavra que vai ser ministrada agora, vai tocar o teu coração, porque não é o homem, não é a carne, nem é o sangue, mas é o Espírito Santo que está falando com você. Todas as pessoas que um dia vêm para o Senhor Jesus, todas as pessoas que recebem o chamado de Deus e vêm, seja pela dor, seja pelo amor, todas as pessoas que estão com o coração disposto a conhecer esse Deus, sempre fez uma pergunta, sempre há uma pergunta dentro do coração. Quantas pessoas já chegaram para mim e fizeram a mesma pergunta? Não só para mim, como para muitas pessoas. Você já fez para você mesmo? Você já fez para Deus, né? Você sempre se perguntou: qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Interessante que todas as vezes que nós queremos encontrar a vontade de Deus para a nossa vida, nós ficamos muitas vezes inventando moda. Nós tentamos fazer algo, nós tentamos realizar algo, nós tentamos correr atrás de algo, porque você acha que aquilo é a vontade de Deus para a tua vida. Você acha que construir grandes fórmulas, responder a grandes ideias, tentar inventar alguma coisa para você, seja a vontade de Deus para a tua vida. Ou outros acham que a vontade de Deus para a vida dele é algo totalmente sobrenatural, é algo realmente que está além da própria imaginação. Cada um de nós ficamos tentando sondar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você já se fez essa pergunta? Pessoas que estão já no Evangelho há algum tempo ainda fazem essa pergunta: o que será que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida?
Quantos de nós já perguntamos isso? Talvez tenha pessoas aqui hoje que não sabem ainda. Também tenha pessoas aqui nesse momento que estão falando assim: mas eu com certeza eu faço essa pergunta porque eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que é mais bonito em Deus é que Deus vem falando para você isso há muito tempo, qual é a vontade de Deus para a tua vida e para a minha. Deus começou a falar a vontade dele para todos os seres humanos, para eu, para você, para cada um de nós, desde lá do primeiro livro da Bíblia. A primeira pessoa que ele falou qual é a vontade de Deus para a vida do homem foi para Adão. Já para Adão, Deus já falou: olha, eu quero que vocês busquem isso. Eu quero que vocês se encham disso. Eu quero que vocês façam, que isso faça parte da tua vida. Desde lá do primeiro homem, Deus vem falando: é assim que é a minha vontade para a tua vida. Bonito disso tudo é que Jesus, quando ele veio, depois que o homem caiu, ele veio e continuou falando qual era a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Em todos os momentos, Jesus foi expressando, foi mostrando, foi ensinando qual que era a vontade de Deus para nós. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, pagou o preço pelo nosso pecado. Diz a palavra que ele enviou o Espírito Santo para nós. E hoje, o Espírito Santo que está agindo na igreja, está agindo em nós, está gritando a vontade de Deus para as nossas vidas. A todo momento que você começa a se relacionar com o Espírito Santo vai falando para você: é por aqui, é desse jeito, essa é a vontade de Deus para você. A gente começou a intensificar, pelo menos eu comecei a intensificar a oração em línguas, né? Eu comecei a aumentar o teu tempo de oração em línguas. E cada vez que eu vou orando em línguas, eu vou orando em línguas, vou orando em línguas, o Espírito Santo vai falando: é assim, é assim. E aí você vai descobrindo que a vontade de Deus para você, muitas vezes não é, ou na maioria das vezes não é, a vontade que você quer para a tua vida. Na maioria das vezes, a vontade de Deus para a tua vida não é o que você acha que é vontade de Deus para a tua vida. Pastor, então como é que eu faço? Primeiro nós precisamos descobrir. Interessante que Deus disse a Adão qual era a vontade de Deus logo no início. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 2. Deus, quando criou todas as coisas, Ele não deixou o homem sem uma direção. Ele deu uma direção para o homem. Versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis, diz assim a palavra: e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então, Deus começa a falar com o homem qual era a vontade dele para a vida dele. Interessante que Jesus vem, o homem tinha que cumprir aquilo que Deus tinha falado. Fala a pessoa que está do teu lado: quando você ouve Deus e obedece Deus, você não vai na árvore errada, mas você se alimenta da árvore certa. E isso te dá vitória,
Quando você não ouve Deus, quando você ouve o teu coração, as tuas vontades, as tuas emoções, você se aproxima da árvore errada. E ali só traz morte, não traz vida. Quem entendeu, diga amém. Jesus, ele vem, depois que o homem caiu e fez tudo errado, ele vem para restaurar o homem. E o discurso que Jesus vem e faz, lá em João capítulo 15, é assim. Nós tínhamos escrito aqui, ó: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Quem está ligado em mim, dá muito fruto. Querido, você já viu alguma vez um galho de árvore que caiu daquela árvore, que ficou no chão, começar a dar fruto? Eu nunca vi. Eu sempre vi os galhos que dão fruto, aqueles que estão ligados na árvore. Então significa que eu e você, para produzir algo que realmente de valor, que realmente é da vontade de Deus, eu tenho que estar ligado na árvore. Você vai falar assim: pastor, tem tanta gente que constrói muitas coisas. Tem. E nem todas é da vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Deus mandou construir a bomba atômica? Não. Mas o homem construiu. Quantas pessoas trabalharam, ganharam salário, ganharam dinheiro? Quantas pessoas venderam peças? Quantas pessoas ajudaram a construir? Então eu entendo que tem muita gente trabalhando, muita gente fazendo coisas, muita gente se usufruindo de muitas coisas, que não é a vontade de Deus, é a vontade do homem. Então você começa a ver quantas pessoas venderam peças para a bomba, trabalharam na bomba, ganharam dinheiro, sustentaram suas famílias, e a bomba foi soltada em cima de uma cidade do Japão. E milhares de pessoas morreram. Aí eu te pergunto: isso era a vontade de Deus? Não. Então vira para o teu irmão e fala assim: muita coisa que o homem faz, ganha dinheiro com isso, constrói muitas coisas, sustenta muitas coisas, nunca foi a vontade de Deus. Porque quando você vê um galho caído no chão, você vê que ele produz algo: lodo, material orgânico para o chão, podridão. Isso é o que o galho no chão produz. Mas o galho, quando ligado na árvore da videira, ele produz fruto. Ele está sempre verde, sempre pronto para produzir aquilo que a videira dá para ele produzir. Você já viu algum galho da videira produzindo maçã? Não. Porque o fruto da videira é aquilo que a videira dá para o galho. O teu fruto, direção para a tua vida, aquilo que Deus quer para você, Deus está dando nas tuas mãos. Jesus veio e falou isso. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito Santo veio. O próprio Espírito Santo continuou falando a mesma coisa. Abra a tua vida no último livro da Bíblia. Nós vimos o primeiro livro da Bíblia. Agora abre lá no último. Olha, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Olha só o que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.
O que eu entendo a partir desse momento? Querido, eu entendo que a vontade de Deus para mim e para a tua vida, do fundo do coração de Deus, o que Deus quer para você, é que você se alimente da árvore da vida. Que você se alimente da árvore que Deus está te dando. Essa árvore se chama Jesus Cristo de Nazaré. Lá, quando Adão estava lá no primeiro jardim, Deus falou assim para Adão: ó, você pode comer de todas as árvores do jardim, principalmente daquela lá. E quando Adão olhou, ele falou assim: que árvore diferente. Deus falou assim para ele: é a árvore da vida. Mas na verdade Adão estava olhando de longe, na verdade era o próprio Jesus que estava de braços abertos para ele. Era a árvore da vida. E aí vem e fala para o homem, aqui no final, que o vencedor, ele dá direito a comer da árvore da vida. O vencedor tem o direito de ter comunhão com o Senhor Jesus. Fala a pessoa que está do teu lado: Jesus te fez vencedor, meu irmão. Você tem livre acesso ao Senhor Jesus. Fala: não pare, vai para a árvore da vida, vai buscar o fruto que Deus te deu. Nada nesse mundo vai te dar tanto como o Senhor Jesus pode te dar. Querido, parece simples. Você fala assim: eu já sei disso daí. Parece simples, porém é profundo isso. Se nós não entendermos que nós temos um desafio para chegar até a árvore da vida. Na verdade, nós temos 3 desafios que nos levam até a árvore da vida. Porque, meu querido, a vontade final de Deus para nós é o que Ele disse: que os seus filhos experimentem. Volta lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. A vontade final de Deus é para que nós experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade que Deus tem para a minha vida é que eu experimente boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Agora você precisa entender algo. O que é experimentar? Quando alguém fala assim: eu quero que você experimente algo, o que é experimentar? E aqui está o entendimento da palavra. Aqui é o que Deus está querendo mostrar para você. Quando alguém fala assim: vem cá, experimente algo, você precisa fazer alguma coisa para experimentar. Você precisa ter uma atitude para chegar àquilo que estão te oferecendo e você provar daquilo. Não basta apenas você ficar aqui de braço cruzado e alguém te dando algo e falando: Tó, experimente. Essa é a minha vontade para você. Experimente. E você fica aqui, parado. Mas Deus quer que você experimente. Então eu tenho que ir e provar. Experimentar daquilo. Uma coisa eu aprendo, meu querido, através da palavra. Por que o diabo quer que você se afaste de Deus? Por que você acha que o diabo quer que você se afaste de Deus? Por que o diabo quer que você não crê na palavra que é ministrada? Por que você acha que o diabo ele tem interesse que você se preencha com qualquer outra coisa que não venha de Deus? Por que você acha que o diabo quer que você se encha de insegurança, de medo, de dúvida? Por que você acha que o diabo quer isso para você? Simples, muito simples, para que você não experimente o que Deus tem para você. O diabo ele tem um único objetivo na tua vida, meu irmão, na vida minha, na vida de toda pessoa que busca o Senhor. Ele quer que você se afaste de Deus, não creia na palavra, não creia nas promessas, que você se enche de outra coisa e não das coisas de Deus, simplesmente para que você não experimente o que Deus tem para a tua vida. Vira para o teu irmão e fala assim: não acredita no diabo, não. Ele é o pai da mentira. Tudo o que ele sabe fazer
é mentir. Mas Deus já te disse a verdade. Você é mais do que vencedor. Fala para ele, você é mais do que vencedor. Fala para ele, e ao vencedor eu darei o direito de se alimentar da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Fala, isso significa para mim se alimentar do fruto da árvore que está no meio do paraíso de Deus, eu vou ter que ir lá no paraíso de Deus. Se eu entrei no paraíso de Deus, é porque eu estou com Deus. Mas olha só, uma coisa o diabo pode fazer com você. O diabo ele não pode anular a tua promessa, porque quem fez a promessa é o Senhor. O diabo não pode roubar a tua promessa, não pode apagar o que Deus já declarou para a tua vida. Isso ele não pode fazer. Mas uma coisa ele pode. Ele pode fazer você desistir. Ele pode fazer você não crer. Ele pode fazer você tentar fazer outra coisa que não é a vontade de Deus. Ele pode fazer você parar. O inimigo da tua vida pode fazer você desistir, de fazer você não crer, de fazer você tentar outra coisa, de fazer você parar. Mas a promessa de Deus, ela não muda para a tua vida. Deus quer que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu declaro na minha vida o realizar de Deus, e eu repreendo toda ação do inimigo. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou crer, eu vou buscar o Senhor, porque eu sei que Ele está comigo, e com Ele eu sou mais do que vencedor. Quem recebe essa palavra, diga amém. Quem recebe essa palavra, dá glória a Deus. Amém. Querido, vamos ver o que é real. Como é real essa vontade de Deus. Volta lá no livro de Gênesis, capítulo 2. Olha como é real, verdadeira essa vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Gênesis capítulo 2, versículo 9. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore do jardim. Aqui ele está falando também da árvore da vida. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Capítulo 3, versículo 24. O homem caiu, comeu da árvore errada. Olha o que diz o versículo 3, 24 do capítulo 3. Versículo 24. Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim no Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia de todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Querido, o que aconteceu ali? Eu quero que você entenda isso. Deus tinha dado a árvore da vida para o homem. Você vai comer dela. Tudo que você precisa está ali. Tudo que você precisa está ali. Só você se alimentar. Não coma daquela outra. Mas o homem, teimoso, agindo nas emoções, acha que sabe tudo sem Deus. Acha que podia fazer as coisas do jeito dele. Acha que as coisas tinham que acontecer da sua forma. Foi lá,
comeu da árvore errada. Com isso, diz a palavra no versículo 24, Deus impediu, a partir daquele momento, o homem de ter acesso à árvore da vida. Fala para a pessoa que está ao teu lado, misericórdia. Naquele momento, parece que tudo estava perdido, porque nós perdemos o melhor de Deus. Nós perdemos a árvore da vida. Nós perdemos o Filho de Deus. Mas Deus não se contentou com isso e resolveu enviar o Filho dele como nós. E ele veio, pagou o preço, enviou o Espírito Santo. E hoje, ele está nos chamando de volta para se alimentar da árvore da vida. Quem pode dizer amém? Agora abre lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 2. Aleluia. Vamos ler aquele versículo de novo para você entender. A promessa está aqui. Olha só o que diz o versículo 7. Vamos ler ele de novo. Apocalipse 2,7 diz: quem tem ouvidos para compreender o que o Espírito declara à igreja, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Agora olha que coisa linda. Vai lá no capítulo 22. Capítulo 22. Aleluia. Olha só o que diz o versículo 1. Apocalipse 22, versículo 1. Diz assim: então o anjo me mostrou um rio de água da vida, que translúcido como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade, a Nova Jerusalém. De uma e de outra margem estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Querido, olha que coisa maravilhosa que Deus fez. Deus deu ao homem a árvore da vida. O homem perdeu essa árvore, perdeu o direito do melhor de Deus. Jesus veio, pagou o preço, abriu o caminho de volta. Aí Deus vem e faz uma promessa: aquele que ficar na fé, aquele que crê até o final e não tirar os pés do meu caminho, eu darei o direito de comer outra vez da árvore da vida. Aí, para confirmar ainda, ele dá uma visão para João ver que realmente aquela árvore está lá, esperando por mim e por você. Fala para o teu irmão: existe algo maravilhoso esperando por mim e por você. Mas fala para ele: mas ainda hoje, e mesmo hoje, você já pode ter acesso a ela, através do Senhor Jesus Cristo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus. Querido, até aqui é algo que a Bíblia tem ensinado. Mas nesse momento eu quero mostrar o que o Espírito Santo quer falar com a igreja, com você. Como eu disse no início, Deus quer que você experimente do que Ele está te dando. E para você experimentar algo, você tem que fazer alguma coisa. Deus me mostrou aqui em Romanos capítulo 12 o que nós precisamos fazer para experimentar do que Deus tem, que é a vontade de Deus para a tua vida. Querido, a primeira coisa que eu e você precisamos é que eu preciso ir até essa árvore chamada Jesus Cristo. Eu preciso ir até ela. E isso para mim é um sacrifício vivo. Olha só o que diz aqui no versículo 1. Romanos 12, 1. Portanto, caros irmãos, preste atenção. Rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe, meu irmão,
ir até a árvore chamada Jesus, você precisa dar passos de fé. Você precisa caminhar em direção a ela. Você não pode ficar parado esperando que as coisas aconteçam. Nem Deus quer isso para você. Mas em cada área da tua vida, você pode dar um passo de fé. Sabe? Como é que eu sei que você está indo para Jesus? Como é que eu sei que você está indo para Jesus? Como é que Deus vê que você está indo em direção à árvore? Quando Ele vê você dando passo de fé. Quando Ele vê que lá no teu casamento, que está um problema, você começa a dar um passo de fé, crendo que Deus vai mudar as coisas, crendo que Deus vai mudar você para restaurar aquilo lá. Passo de fé é quando você se torna um pai melhor, quando você se torna um filho melhor. Porque não basta você dizer eu creio em Jesus e ser mal educado com pai e mãe. Você não está dando passo de fé. Você está parado esperando que Deus faça alguma coisa na tua vida. Vira para o teu irmão, até o diabo conhece Deus melhor do que você. Só que o diabo foge de Deus. E você precisa dar um passo em direção a Ele. Quem recebe essa palavra, diga amém. Passo de fé é quando você é exemplo para o teu amigo. Quando a sua amiga chega e te oferece algo que não é de Deus, mas você mostra para ela que você não está andando mais naquele caminho. Você está dando passos de fé em direção a Deus. Quando no teu ministério na igreja, você está dando passos de fé. Ainda que outros estejam em capenga, mas você está caminhando em direção a Deus. Quando você diz para o pastor que você ora, mas você não ora, você está parado, esperando que Deus faça alguma coisa. Mas Deus está esperando o quê? Que você dê passo de fé. Comece com meia hora, comece com 1 hora, 2 horas, 3 horas. E você começa a orar. E você está mostrando, não para mim, e nem para as pessoas à tua volta, mas para Deus, que você está caminhando em direção à árvore da vida. Fala para o teu irmão, experimentar algo requer de você sair da posição que você está e ir até aquilo que está sendo entregado para você, para que você experimente. Se você fica na mesma posição, você nunca vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso você tem que sair da posição que você está e vir. Ah, pastor, mas eu adoro bastante. Eu vou na igreja todos os cultos. Eu faço todos os compromissos da igreja. Glória a Deus, meu irmão. Você está sendo uma bênção. Mas não pode ser apenas isso. Você não é apenas filho de Deus. Olha para mim. Você não é apenas filho de Deus. Você tem outras coisas na tua vida que precisam de passos de fé. Você fala assim, eu sou filho de Deus. Você é. Mas você também é esposa. Você também é marido. Você é filho. Você é pai. Você é funcionário. Você é neto. Você é bisneto. Você é eleitor. Você é irmão. Olha quantas coisas que você é. Não basta apenas dar passo de fé como filho. Você tem que dar passos de fé em cada posição tua. Fala para o teu irmão, se você não andar em todas as áreas da tua vida, você nunca vai chegar à árvore da vida. Mas Deus tem a mão estendida para você e diz para você, eu quero que você experimente do que eu preparei para você, em nome de Jesus. Levanta teu dedo de profeta bem alto, aponta para o teu irmão e fala assim para ele, tua mãe está esperando tua mudança, teu pai está esperando tua mudança, teu irmão está esperando tua mudança,
teu patrão está esperando tua mudança, tua igreja está esperando tua mudança, teu marido está esperando tua mudança, tua esposa está esperando tua mudança, a tua cidade está esperando a tua mudança e Deus está esperando a tua mudança. A primeira coisa que eu preciso fazer é ir como um sacrifício em direção à árvore. A segunda coisa, meu querido, versículo 2, que eu preciso, quando chego na árvore, comer do fruto. E isso fala, meu querido, de você tomar posse daquilo que Deus está te dando. Olha só o que diz aqui o versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Leia a Bíblia aí. Abre a Bíblia perto da pessoa que está do teu lado. Diz assim: e não vos conformeis. Fala para ela assim: não tenha forma. Não é você se conformar assim. Olha para mim. Tem gente que lê esse versículo e é completamente errado. Eles acham assim, ó: não se conformeis com esse século. Aí você vê uma pessoa fazendo tudo errado, você fala assim: ah, eu estou conformado com essa situação. Já estou até acostumado com esse negócio. Não é isso que a Bíblia está falando aqui, não. Ele está falando assim: não se conformeis, não se forma, não seja igual. Você lembra aquele exemplo que eu dei do bolo com furo no meio? Quem já fez aquele bolo com furo no meio? Toda mãe faz. É o bolo mais simples, dizem, né? Bate tudo lá, joga naquela forma lá, vira, depois de assado, o bolo sai com forma no meio, com um buraco no meio. O que a massa fez? Ela se conformou àquela travessa. Ela pegou a forma. Então aqui está dizendo assim, ó: irmão, não vos conformeis, não pegue a forma do sistema desse mundo, mas sede transformados pela revelação da vossa mente, para que experimenteis aquilo que Deus quer para você. Interessante que quando você chega na árvore, presta atenção nisso, é de Deus para você. Quando você chega na árvore, depois de ter dado passos de fé na tua vida toda, você chega na árvore, você vai pegar o fruto que Jesus está te dando. Querido, você vai comer do fruto que Jesus está te dando. Amém? Vou repetir. Você vai comer do fruto que Jesus está te dando. Você vai comer do fruto que Jesus está te dando. Você não vai comer o fruto que você vai escolher. Você não vai comer o fruto que seja mais docinho ou mais amargo, que seja mais bonito ou seja mais feio. Você vai comer o fruto que Jesus está te dando. Você, na árvore, você não negocia dizendo assim: ah, não quero esse não, eu queria outro. Ah, não quero assim não, eu quero desse jeito. Não, a árvore te dá o fruto. Você tem que comer daquilo que Jesus está te dando. Aqui ele diz o seguinte, no versículo 12: não tenta fazer o teu casamento ser igual ao casamento daí de fora. Porque o casamento daí de fora é casamento de contrato, casamento de aparência, casamento de negócio, troca de casais, traição. Você só ama se tem, se não tem você deixa de amar. Esse é o casamento daí. Então ele fala assim: não se amoldeis com o sistema daí, mas muda aqui. Quer dizer, pega o fruto que Deus está te dando e coma. É esse que Deus te dá. Esse é o casamento que Deus tem para você. Esse é o tipo de filho que você tem que ser. Esse é o tipo de pai que você tem que ser. Esse é o tipo de profissional que você tem que ser. Esse é o tipo de pessoa, de negócio que você tem que fazer. Daquilo que Jesus está te dando. Aí você vai falar assim para mim: ah, pastor, mas tem muita gente sem vergonha aí fora, que prejudica até os filhos de Deus. É verdade. Mas eu tenho algo comigo, que a palavra diz: ainda que eu seja prejudicado pelo ímpio, a minha semente vai prosperar. E a semente que ele acha que prosperou,
ele vai perder. Porque o devorador vai estar em cima dele, não em cima de mim. Porque eu semeei segundo a vontade de Deus. Salmo 37 fala o seguinte: não tenha inveja do ímpio, porque tudo que eles ganham vai se perder fácil. Mas creia naquilo que Deus está fazendo para você, porque ainda que seja pouco, esse pouco prospera. Você precisa comer daquilo que Deus está te dando. Não trata o fruto que Deus tem dado para você negligentemente. Se Deus tem dado algo para você, coloque em prática na tua vida. Usa dele. Faça acontecer na tua vida. Tudo que Deus dá para você, Ele dá com valor. Ele quer que isso cresça na tua vida. Você pode dizer amém? Em último lugar, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 10. Que eu preciso. A primeira coisa que você precisa fazer é ir até a árvore. A segunda é você comer da que a árvore dá. Mas tem uma outra coisa que Deus falou no meu coração que você precisa fazer, meu irmão. Não adianta você apenas fazer tudo para chegar na árvore, tudo para comer a árvore. E quando você vira para trás, você vê muitas pessoas que você pode repartir, compartilhar o que Deus tem dado para você. Repartir o fruto. Olha só o que diz aqui, versículo Romanos 12, versículo 10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros. Olha para mim, meu querido, eu não sei como é que está a tradução tua, mas a minha está dedicadamente. A palavra dedicada, o que é uma pessoa dedicada? É uma pessoa que cuida, é uma pessoa que está sempre ali, é uma pessoa que passa por cima de muita coisa, é uma pessoa que ama. Nós fomos ensinados errado a amar. Todos nós fomos. Por isso nós amamos errado. Nós amamos quem ama a gente. Quem não ama a gente não ama. Mas não é assim que Deus nos ensinou. O amor não pode ser uma troca. Pastor, mas eu aprendi isso a vida inteira. Está tudo errado. Amor não pode ser troca. Eu te amo se você me amar. Isso é troca. Eu vou amar você se você me amar primeiro. Isso é troca. É muito troca. Mas Deus não te ensina isso. O amor que Deus fala aqui que você tem que praticar não é troca. É amor de dar, sem esperar algo em retorno. É você amar não sabendo se a outra pessoa vai amar. É você cuidar não sabendo se a outra pessoa vai aceitar. Ainda que a pessoa seja muito ruim para você, mas você está fazendo a tua parte. Ah, pastor, mas é muito ruim você amar e a pessoa só te fazer mal. Você está saindo da tua posição de amar. Toda pessoa que ama, toda pessoa que dá o seu amor ao próximo, que cuida de pessoa, toda pessoa que cumpre essa palavra, ela tem que permanecer na posição de amar. Se por um acaso dentro do teu coração começar a cair a seguinte frase: eu estou cansado de amar e não ser retribuído. Eu estou cansado de cuidar e não ser. Eu estou com vontade de ser bom e as pessoas não ser por mim. Você está saindo da posição que Deus te deu. Você está entrando na posição que o diabo quer. E aí sabe o que você faz, meu irmão? O que todo mundo faz: chuta o pau da barraca e sai frustrado, triste, desanimado com tudo, porque você esperou algo e Deus falou para não esperar. Deus falou para você dar. Ame sem esperar retorno. Mas por outro lado, Deus ainda fala uma coisa: tudo aquilo que você semeia, você colhe. Pode ser que você ame alguém, a pessoa nunca vai olhar para a tua cara, mas lembra-se, mesmo aquilo que você deu ali para aquela pessoa e ela não valorizou, alguém
vai te retribuir de alguma forma, porque toda semente plantada tem colheita para você. Você pode dizer amém? Querido, eu quero terminar essa palavra mostrando o seguinte: qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é se alimentar do que Jesus tem dado para mim e para você. Toda a tua vida, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, seja velho, até quando você morrer, tudo que você precisa na tua vida está em Jesus Cristo. Só que você tem que ir nele, você tem que ir aonde ele está, você tem que buscar ele, você tem que comer do que ele tem te dado, e o que ele tem te dado, você tem que repartir também por aqueles que precisam. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Tudo que foi inventado além disso é coisa da cabeça do homem, porque a única coisa que Deus disse é: o que eu te dei, multiplica e faça mais, e cresça e seja uma bênção. Amém? Para terminar, lê comigo lá Gênesis. A primeira ordem que Deus deu, ela fica até para toda a eternidade. É isso que Deus quer para você, meu querido. Quando você faz isso, você sai das frustrações, você sai das mágoas, você não se magoa mais com as pessoas, você não desanima mais, porque você tem um único alvo: Jesus. Versículo 28. Deus os abençoou e os ordenou: sejam férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Isso é a vontade de Deus para mim e para você. Quando você entende que você tem que ir até Jesus para ser abençoado, pegar do que Ele está te dando, isso vai te fazer crescer e compartilhar o que Ele te deu, sem esperar que alguém agradeça, sem esperar que alguém faça alguma coisa boa para você. Não, simplesmente você dá o que você recebeu. O que você recebe de graça, dê de graça, porque tudo que você recebeu veio de Deus, e Deus não te cobrou nada disso. Então o que você recebeu de graça, dê de graça, porque Deus quer te abençoar, mas abençoar os outros através de você. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? A vontade de Deus para a minha vida é ir até Jesus, se alimentar do que Ele me dá e compartilhar com os outros do que Ele tem me dado.